Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Ou de novo, vai. Pessoal, tá cansado, né? Quarta-feira. Boa noite a todos. Boa noite. Sim. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos iniciando então mais um lindo trabalho em que José de Mococa, os nossos mentores espirituais, nos trazem, nos ajudam e nos querem bem, fazendo com que estejamos aqui para estarmos juntos, confabulando com toda essa alegria, com todas essas bênçãos que eles nos oferecem. Nós precisamos ouvir mais com os ouvidos do Espírito, olhar mais com os olhos do Espírito, sentirmos mais com o Espírito, entendermos que a matéria é importante, só que precisamos usar os sentidos que estão diretamente ligados a Deus, porque temos os atributos de Deus, somos centelhas divinas do Criador. Então vamos utilizar, abençoar essas vibrações, senti-las bem fortemente, como se hoje fosse o primeiro dia que estivéssemos vindo nessa casa espírita, mesmo que tenhamos aqui desde o início, né? Desde bem antiguinho, lá da frente, mesmo assim, como se fosse o primeiro dia na casa espírita. Temos que pensar assim, porque cada dia é uma oportunidade, cada dia é um momento diferente, cada dia é uma bênção no relógio da eternidade. Então vamos aproveitar como irmãos, né? Fico contente que tem gente aí já que estava um tempo sem minha casa, estão aqui, né? Então estou muito contente com isso, graças a Deus e a Jesus, né? Graças a mentores espirituais, e assim vai caminhando lentamente, como foi o Espírito que veio à casa e nos disse, né? Devagar, paulatinamente, a casa voltará de forma não brusca, mas do jeito que eles sabem que precisa ser, né? Do jeito que a espiritualidade, José de Mococa sabe. Então, vamos iniciar os nossos trabalhos da casa, vamos iniciar o nosso dia, as nossas palestras. Quem vai fazer a palestra hoje vai ser a nossa irmã Sandra. Ela vai falar hoje sobre um grande espírito, né? Humberto de Campos, um espírito grande mesmo, né? Então ela estudou bastante para falar sobre Humberto de Campos, né? Esse grande espírito, que os bons espíritos que Humberto de Campos te abençoe e te ajude aí na inspiração do dia, tá bom? Boa noite, gente, tudo bem? Olá, nem todo mundo veio para cumprimentar. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Sejamos todas muito bem-vindas a esse encontro, nessa primeira quarta-feira do mês de fevereiro do ano de 2021. E mês de fevereiro é o mês que nós, estando numa casa espírita, que tem por princípio a doutrina espírita que a morte não existe, a vida continua, que hoje somos a resultante do ontem e amanhã seremos a resultante do que estamos construindo hoje. Então já elimina em grande parte as nossas dores e as nossas aflições. Com isso eu quero dizer que o fato de estarmos aqui é sempre motivo de grande festa, de grande celebração. Mesmo que a nossa vida esteja e seja nesse momento um grande vulcão em erupção, mas que as suas larvas serão amenizadas pelas nossas construções diárias. E esses lugares onde hoje passam larvas que aparentemente são tão destrutivas, daqui a um tempo, essas larvas se transformarão em cinzas, e as cinzas mais férteis que se conhecem na Terra. Então, depois da erupção de um grande vulcão, se faz uma grande beleza na natureza, no seu derredor, no seu entorno, e é nesse caminhar que nós vivemos. Todas as vezes que nos encontramos dentro de um encontro entre irmãos para falar sobre o Cristo, é sempre um motivo de grande festa. Mas na nossa instituição, na casa de todos nós, o mês de fevereiro é um motivo maior porque é aniversário da nossa casa. É aquele instante que a gente para e fala, que bacana, estamos aniversariando mais uma vez. A gente olha a trajetória que foi construída e vê o quanto ainda tem a ser feito, o quanto esse terreno é fértil e o quanto precisa das enxadas de cada um de nós. Então estamos hoje no nosso primeiro encontro no mês de fevereiro, um encontro de festa, celebração da vida e celebração das nossas casas, da nossa casa, da nossa instituição beneficente José de Mococa. E na noite de hoje, nós vamos abrir essa fala
convidando para um trabalho em que os palestrantes da casa iremos desenvolver um trabalho, uma fala a respeito do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Esse livro, hoje eu vou começar com uma abertura, um comecinho dele, e na sequência dos dias e dos meses, porque é um livro que merece muito estudo, na sequência desse tempo virão outros palestrantes, trazendo outras falas, com outros capítulos e certamente extrapolações muito bacanas e muito elucidativas para o nosso cotidiano. Já no começo desse livro, o prefácio dele é de Emmanuel. No prefácio, Emmanuel faz inclusive uma analogia, não nesse prefácio, mas num livro que vem depois dele, chamado A Caminho da Luz. Lá no prefácio de A Caminho da Luz, que também é de Emmanuel, os dois pela psicografia de Chico Xavier, lá ele fala do propósito da Terra. Aquele livro narra, Caminho da Luz, a respeito da constituição do planeta Terra, como que iniciou, falando sobre as primeiras civilizações, a importância de cada uma delas, qual o papel de cada uma delas na constituição da Terra, e fala inclusive de povos que já não estão mais aqui, que já foram extintos, mas que tiveram o seu papel fundamental, assim como grandes vultos que passaram pela nossa história, que a gente ouve os nomes e lá tem, dentro de um contexto mais amplo, como é que foi esse funcionamento, como foi essa construção e como foi essa passagem. Esse é o livro A Caminho da Luz. E no prefácio da Caminho da Luz, Emmanuel fala de que nesse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele se trata da responsabilidade coletiva de uma nação, que somos nós no Brasil. E ali ele diz que nesse livro, Humberto de Campos traz a fala em relação ao Brasil. Quando ele fala no A Caminho da Luz, ele fala do planeta Terra como um todo. Um ponto muito interessante do prefácio que Emmanuel traz é mostrando o quanto havia de sintonia entre o espírito Humberto de Campos e entre o médium Chico Xavier. Nesse prefácio ele discorre dizendo que eles viviam uma sintonia, uma harmonia e uma aproximação tão grande que Humberto de Campos psicografou esse livro, trouxe essa mensagem, ele, Humberto, e o médium Chico, como se estivessem a sós, cada um deles no seu gabinete, cada um deles na intimidade do seu cantinho escrevendo. Tamanha liberdade que um tinha sob a presença do outro. Então, falando a respeito desse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, fui fazer algumas pesquisas e para conhecer um pouquinho mais de quem era Humberto de Campos. E confesso para vocês que foi uma pesquisa fascinante. Claro que vou trazer um pequeno recorte, porque é um espírito muito grande, que merece nosso olhar, merece nossa pesquisa, merece nossa atenção, merece nossas preces. Porque a gente tem o hábito de olhar uma literatura, pelo menos eu, tem o hábito de olhar uma literatura e às vezes a gente não tem percepção de quem é o autor que está por trás daquilo. Então a gente muitas vezes fala, e no mundo acadêmico se fala muito nesse ponto, de que por trás de uma grande literatura existe uma grande história, existe um grande ser que se debruçou a respeito daquilo. Então, Humberto de Campos, o nome dele era Humberto de Campos Veras. Nasceu no interior do Maranhão, no ano de 1886, no mês de outubro, e retornou à pátria espiritual aos 48 anos de idade, muito jovem ainda. E Humberto de Campos desencarnou no Rio de Janeiro, que naquela época era a capital do Brasil. Ele, como muitos outros irmãos, que a gente tem trazido as falas sobre ele, eles feito pesquisa, não foi diferente no sentido de ter uma vida dura, de muito trabalho, de muito sacrifício e de muito testemunho, de coragem, de fé. Quando eu falo fé, não falo aquela fé religiosa, mas eu falo a fé
íntimo em nós mesmos, a fé de que há uma força maior, uma harmonia maior que é responsável pelo mundo e que dirige a todos nós. Essa fé que não fica presa às paredes de um templo, seja ele de qual área for, se católico, se evangélico, se budista, independente de onde for. É um templo que fala do Cristo, é um templo que fala de bem, é um templo que fala e que prova, e que trabalha, e que leva os seus frequentadores, os seus colegas, os seus confrades ao bem. Então vale a pena, porque é isso que a doutrina espírita nos mostra. Não nos fala com exclusividade de um templo espírita, mas nos fala com exclusividade do templo do íntimo de cada um de nós, daquele interior que se faz, daquele interior que se vive, que independente de religião, independente inclusive de se dizer ateu, porque tem muitos ateus que se comportam melhormente e muito mais cristianizados do que muitos de nós que frequentamos um templo e que carregamos a bandeira daquele lugar. Humberto de Campos, nascido no interior do Maranhão, teve uma vida dura, teve a mãe, mais 2 irmãs, e ficou órfão de pai aos 6 anos de idade. Precisava trabalhar para ajudar a família, para ajudar a mãe no sustento da casa, e assim vivia procurando um emprego aqui, um emprego ali. Contou com a ajuda de alguns familiares, alguns tios mais especificamente. E com isso, ele precisou mudar de cidade algumas vezes com a família, mas em busca de uma qualidade de vida melhor, em busca de ter mais oportunidades. O seu crescimento literário se deu na medida que ele foi mudando de cidades e foi se dando conta, foi chegando mais perto de literaturas, de bibliotecas, de jornais, de livros. Esse interesse dele fez com que ele, pela sua força de vontade, fosse contratado por um jornal. Isso depois de muito trabalhar, de mudar de cidade junto com a sua mãe e as irmãs, em busca de uma vida melhor. Humberto de Campos, ele tinha um outro ponto muito interessante que eu achei, que eu não sabia, é que ele tinha uma saúde bastante debilitada, desde muito jovem. Nas pesquisas que eu fiz, encontrei que ele teve neurastenia, fui pesquisar o que era esse nome, e significa uma fadiga extrema, tanto na parte física quanto intelectual. E depois ele teve uma febre que se chama febre palustre, é o que a literatura fala a respeito dele, que era uma doença infecciosa febril e era uma febre com uma infecção muito aguda. Ele vivia vários problemas de saúde desde muito jovem. Depois ele se casou com uma mulher chamada Caterine Vergolino e teve 3 filhos. Os filhos de Humberto de Campos foram Maria de Lourdes, Henrique e Humberto, que era o filho caçula. Aos 32 anos, a saúde dele já era extremamente debilitada. E ainda assim, ele tinha 45 livros publicados. Humberto de Campos foi um dos integrantes da Academia Brasileira de Letras. Para fazer parte da Academia Brasileira de Letras, precisa ter uma vida acadêmica, uma vida literária rica, um histórico importante nesse universo para que possa ser aceito. Esse é um dos pontos que eu achei interessante, porque a gente está fazendo no dia de sexta-feira o estudo das falas do livro Parnaso de Além Túmulo. E lá a gente ouve vários poetas e dizendo que eles foram integrantes da Academia Brasileira de Letras. Então fui investigar mais ou menos o que significava aquilo e precisa, para ser integrante dessa academia, ter uma vida literária producente, ter uma história literária importante dentro daquela sociedade, e aqueles membros são tidos como os guardiões da literatura daquele país. Então é essa linha que significa ser integrante da Academia Brasileira de Letras. Com a fama, na época que ele vivia, a vida financeira e o ganhar dinheiro era mais difícil, não sei se eu poderia usar esse termo, do que hoje. O que a literatura mostra? Com a fama que ele tinha, ele escrevia para diversos jornais no país.
Humberto de Campos trabalhava muito na sua parte intelectual e tinha a saúde extremamente debilitada. Tem uma passagem com essas pesquisas a respeito dele, eu fiquei encantada que encontrei 2 teses de doutorado muito interessante e falando a respeito de Humberto de Campos. Uma delas se chama O Caso Humberto de Campos, Autoria Literária e Mediunidade. Essa tese foi construída por Alexandre Carole Rocha, da Unicamp, no ano de 2008. Aqui ele aborda a parte literária de Humberto de Campos, especialmente sobre a psicografia de Chico Xavier. Ele faz um estudo científico mostrando a validade daquilo, o que tinha por trás daquilo e qual a parte científica daquele trabalho. Era muito interessante. E um outro, que também é uma tese de doutorado do ano de 2014, da Universidade Federal de Pernambuco. E olha que coisa bacana, o autor tem por título da sua tese Quando a doença torna a vida um fardo, a trajetória de Humberto de Campos. Nesse trabalho, o autor Giscard se debruça a respeito da vida de Humberto de Campos e ele apresenta toda uma pesquisa sobre a parte escrita dele. E o que ele traz de muito que me chamou bastante atenção é que ele diz que dentro da escrita de Humberto de Campos chegou um momento que as doenças físicas dele se faziam tão gritantes que ele mudou, percebia-se pela literatura dele que ele mudou o seu comportamento, o seu olhar do mundo e a sua forma de escrita diante das dores e das doenças físicas que ele vivia. Tem uma parte que é extraída de uma das escritas de Humberto de Campos que diz assim: quanto mais eu vivo e sofro, mais ardentemente amo a vida. E por que selecionar essa fala para trazer? Porque a gente teve estudos e pesquisas e falas a respeito de grandes vultos. A gente teve, por exemplo, Gabriel Delany, Camille Flammarion, Leon Denis, outros nomes muito importantes e que por trás daquela grande literatura, por trás daquele nome gigante, é muito sacrifício e muita dor. Muita dor, não a dor no sentido punitivo, desesperador e angustiante, mas a dor que nos faz parar e refletir. Deve haver algo além daqui. Deve haver algo que justifique essa vivência desse instante, por exemplo. E tem uma fala que eu trouxe, porque eu achei que seria muito legal, em que ele fala, num dos jornais que se chama O Diário Secreto, com um escritor provido, falando de Humberto de Campos como um escritor provido de uma fonte de criação gigantesca, e ele fala da sua mente como se ela estivesse separada do corpo. Ele traz essa fala mostrando como um corpo extremamente debilitado, mas uma mente extremamente viva, brilhante e audaciosa, em busca do mais, em busca de produzir mais. E ele falava bastante, nesses estudos mostra que Humberto de Campos falava muito, que ele tinha um sentimento até de dor interna. Por quê? Uma dor íntima, moral. Porque ele queria escrever textos com outros tipos de olhares, com um aprofundamento maior, mas ele, como tinha aquela responsabilidade de uma produção muito grande, ele tinha que escrever praticamente um artigo por dia. Chegou uma fase da vida dele que ele precisou disso, por ser muito conhecido e por ser muito buscado na sua época. Então ele precisava trabalhar bastante, precisava produzir muito. Esse produzir muito não permitia que em muitos momentos ele se dedicasse da forma que ele gostaria, de se dedicar e de se debruçar a respeito da escrita. E aí Humberto de Campos fala o seguinte: tenho lido e tenho escrito muito. As ideias multiplicam-se no meu espírito, como as formigas à boca de um formigueiro alvoroçado. Tenho planos de romances, de contos, de ensaios literários, de obras de pesquisa e comentário. Trabalho 10, 12 horas por dia, aos domingos e feriados, e nos dias úteis
durante todo o tempo que os deveres políticos me dispensam. Humberto de Campos também entrou na carreira política. Às vezes, sinto-me fatigado, sucumbido, com vertigens e atordoamento, mas o cérebro continua a trabalhar, ágil, fértil, disposto e como se não tivesse contato com o resto do corpo. É que a máquina que dá o impulso não está de acordo com o resto do aparelho que obedece. O motor é forte, mas o carro já está ficando velho. Humberto de Campos tinha uma doença que se chama hipertrofia da hipófise. Essa doença, eu até perguntei para o Rafael um pouco sobre isso, que é a respeito que ele trabalha na área da saúde, e pelas pesquisas que eu fui fazer, já nos seus últimos anos de vida, Humberto de Campos tinha uma deformidade aparente já. Ele tinha perdido uma parte da visão, estava quase cego, o seu rosto tinha inchaços, a boca tinha inchaços, as orelhas tinham inchaços, por conta dessa doença chamada hipertrofia da hipófise. Dizem que é uma doença que provoca dores terríveis, dores de cabeça constante e um desequilíbrio no corpo como um todo. Ele sofria dela e o todo, a sociedade acompanhava aquilo. Porque Humberto de Campos foi um dos escritores mais importantes da sua época, mais importantes no seu período. E outro ponto legal, ele teve contato, Humberto de Campos, o escritor encarnado, teve contato com Chico Xavier através desse livro, Parnaso de Além Túmulo. Quando esse livro foi publicado, no ano de 1932, Humberto de Campos estava encarnado, era um escritor conhecido, jornalista, escreveu para vários jornais, e escreveu crônicas a respeito do livro Parnaso de Além Túmulo. Ali se fez o primeiro contato dele com Chico Xavier. Entretanto, as falas dele eram até sofridas e doídas vendo a fala de Chico, dizendo, a gente retorna, morre, do outro lado você continua sendo poeta, continua trabalhando do mesmo jeito e continua vivendo do mesmo jeito que vivia. E ele falava aquilo como algo doloroso, que pena que é assim. Porque o que ele imaginava? Com as leituras que eu fui fazendo, eu fiquei devaneando nesse sentido. Ele sofria tanto com aquelas dores que tinha, trabalhava tanto, o dia inteiro, o tempo todo e todos os dias, porque, além dessa necessidade que ele tinha consigo, ele era uma mente muito produtiva, era um cara muito inteligente e que gostava disso. O bem para ele, o que fazia bem para ele, é estar debruçado sobre a escrita. Então ele escreveu essas duas crônicas a respeito do livro Parnaso de Além Túmulo. Quando retornou à pátria espiritual, Humberto de Campos desencarnou durante uma cirurgia que foi fazer esses problemas de saúde no Rio de Janeiro. Ele desencarnou e 4 meses depois ele já teve contato com o Chico. A literatura mostra, inclusive, que o Chico escreveu uma carta para, no ano de 1935, Humberto de Campos desencarnou em dezembro de 1934, e aqui, em 1935, já no comecinho do ano, o Chico Xavier escreveu uma carta para um amigo chamado Manuel Quintão, que foi um dos principais responsáveis pela aceitação das escritas mediúnicas na Federação Espírita. E nessa carta, que eu trouxe um pedacinho porque eu achei que era muito rica para a gente compartilhar no nosso universo mediúnico, Chico dizia o seguinte: não sei se o amigo recebeu a minha última carta, mas mesmo sem saber se o estou aborrecendo, envio-lhe outra, acompanhada de 2 produções mediúnicas recebidas por mim nessa semana. Peço-lhe a sua opinião muito franca sobre elas, desejando que me escreva em breves dias. Há mais de um mês tive um sonho engraçado. Sonhei que uma pessoa me apresentou Humberto de Campos, num lugar do céu muito azul e brilhante, e no chão havia uma espécie de vegetação que não me deixava ver a terra.
Não vi casa alguma. O que me impressionou mais é que as pessoas que eu viam estavam sob uma árvore muito grande e tão branca, que quando o sol batia nas suas frondes de folhas muito delgadas, parecia uma grande árvore de cristal. Ele veio então ao meu lado, me estendeu a mão com bondade e disse: você é o menino do Parnaso? Do livro Parnaso de Além Túmulo. Disse-me mais coisas das quais não consigo recordar. Que diz o amigo sobre tudo isso? Seria a minha imaginação? Não sei. O Chico falando com esse escritor o que tinha acontecido, o sonho que ele tinha tido, e se aquilo era fruto da imaginação dele ou se realmente havia acontecido. Mas, de qualquer forma, envio essas páginas para o Senhor e espero suas respostas em relação às suas impressões. Isso pouquinho tempo depois de Humberto de Campos retornar à pátria espiritual. E é muito interessante ele chegar para o Chico e conversar se ele era um menino do livro Parnaso. O Chico era muito jovem na época ainda. Um outro ponto muito rico em tudo isso é que esses períodos, André Luiz ainda não havia chegado na vida de Chico, não havia chegado nada dessa coleção. Chico Xavier era um médium muito jovem ainda e com uma longa estrada pela frente. Esse é o livro dele. Um outro ponto que aconteceu, Humberto de Campos teve muitas escritas através de Chico Xavier. Um outro ponto que a gente ouve falar bastante a respeito dele, que eu fui pesquisar, chama-se o caso Humberto de Campos. Até então, ele assinava como Humberto de Campos, como no livro Brasil, Coração do Mundo, é assinado como Humberto de Campos. Em 1944, aconteceu um processo em que a família de Humberto de Campos entrou com um processo na justiça por conta de direitos autorais. O que eu gostaria também de compartilhar essa noite com vocês, durante essa fala, é de que essa família merece todo o nosso respeito, merece as nossas preces, merece o nosso carinho, merece a nossa atenção. E nunca, jamais, sob nenhuma hipótese, as nossas críticas. Porque a gente não tem dimensão do que eles viveram na época, de como eles estavam. E um dos principais pontos da nossa doutrina é que nenhum de nós temos o direito de atirar pedras em ninguém. Eles foram em busca desses direitos autorais. A fala deles é que foram. Por quê? Porque logo depois da desencarnação de Humberto de Campos, começou-se a falar muito de literatura, e de literatura que estava vindo através dele. Que por trás daquilo existia um nome, existia todo um respeito, e eles queriam entender aquele funcionamento. O processo aconteceu tanto contra Chico Xavier, quanto contra a Federação Espírita. No ano de 1944 mesmo, a justiça encerrou o caso, e a partir daí, Humberto de Campos passou a assinar como Irmão X. O filho dele, caçula, Humberto, publicou um livro depois falando Irmão X, meu pai. Eu não cheguei a ler esse livro, mas está na minha lista. Então, isso é um pouquinho de Humberto de Campos. Agora, Humberto de Campos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele traz, logo no comecinho tem um prefácio de Emmanuel, que ele fala dessa amizade e dessa sintonia que se fazia entre Chico e Humberto de Campos, que foi muito proveitoso para a construção da literatura. E logo em seguida vem uma fala de Humberto de Campos chamada Esclarecimento. E o que ele traz com isso? Ele traz uma fala dizendo que a abordagem que iremos encontrar nesse livro fala de um Brasil. Mas não é esse Brasil que a história nos mostra, ou que os grandes pesquisadores, os grandes exploradores, conhecedores da natureza, do todo, traz. Porque a fala deles, a fala que eles trazem, é das riquezas que o Brasil tem, é da beleza, do quanto se consegue explorar, do seu território, o quanto é grande, o quanto tem coisas para construir e tem para crescer. O que Humberto de Campos traz no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é o olhar da nossa nação sobre as perspectivas espirituais. Não é aquele país rico, belo, grande, cheio de tesouros, mas é aquele país
de um povo que traz consigo amor, harmonia, coragem. É aquele país que tem consigo a responsabilidade, a bela responsabilidade, de se tornar uma grande base evangélica, espiritual, perante o mundo como um todo. É esse Brasil que nós encontramos no livro Brasil, o Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E é esse Brasil que nós iremos estudar, ler, trazer a fala e extrapolar por essas semanas e meses afora, porque é um livro muito rico. Então a fala de hoje é só para a gente fazer uma pequena abertura, falar um pouquinho do grande ser que é Humberto de Campos e dizer que temos uma grande responsabilidade pela frente ao falar dele, mas ao mesmo tempo um grande compromisso de buscar o melhor, de trazer uma fala rica, mas acima de tudo da gente aprender, da gente se integrar com esse país que é tão belo, que é tão bonito, que faz parte das nossas vidas e que nos convida a sempre nos irmanar, a sempre fazer uma prece. Quando fazermos preces a benefício de nós mesmos ou das nossas famílias, lembremos do nosso país igualmente. Nós vamos ouvir falar daqui para frente a respeito do anjo Ismael, anjo tutelar da nossa nação. Então, com isso, eu gostaria de encerrar, mas antes de encerrar, gostaria de convidá-los a que façamos uma prece. Não conseguimos fazer de mãos dadas por conta do isolamento social, estamos em um pequeno número de pessoas encarnadas, mas desencarnados certamente um número muito grande. As pessoas que estiverem de casa, nos vendo agora, nos assistindo agora, seja o dia que for, o período que for, sintam-se igualmente convidados a fazer uma prece, elevar o pensamento. E gostaria de convidá-los aqui, sentemos confortavelmente, arrumando o corpo, sabe, colocando uma postura de respeito, como sempre é necessário quando vamos falar do Cristo. E digamos, com o melhor sentimentos que trazemos do nosso íntimo: Senhor, fazei-nos o instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que levemos o amor. Onde houver ofensas, que levemos o perdão. Onde houver discórdia, que levemos a união. Onde houver dúvidas, que levemos a fé. Onde houver erros, que levemos a verdade. Onde houver desespero, que levemos a esperança. Onde houver tristezas, que levemos alegrias. Onde houver trevas, que levemos a luz. Pai, fazei com que procuremos mais consolar que ser consolados, compreender que ser compreendidos, amar que ser amados, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo para a matéria que assim renascemos para as glórias da vida eterna. Que essa prece se transforme em harmonia, em paz, em prosperidade, a benefício de todos que aqui nos encontramos, mas especialmente a benefício do nosso Brasil, a benefício de Humberto de Campos, que nos trouxe essa literatura, ao qual agradecemos imensamente, e a benefício do nosso anjo Ismael, anjo tutelar do nosso país. Então hoje é só uma abertura, ouviremos falar bastante e com grande beleza a respeito dessa literatura Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Muito obrigada a todos.